No dia 7 de abril de 2010, uma encosta desabou sobre centenas de casas no Morro do Bumba, em Niterói. O deslizamento soterrou famílias, destruindo ruas inteiras, e expõe ao país uma realidade que poucos nomeavam com clareza. O Estado brasileiro havia autorizado, durante décadas, que as pessoas pobres e negras vivessem sobre um antigo lixão, em um solo instável, sem saneamento, sem drenagem, sem proteção. No Brasil, a sobreposição entre raças, pobreza e território é um risco estrutural. Esse fenômeno tem nome: racismo ambiental. Ademais, a tragédia evidencia a lógica da necropolítica, o poder do Estado em ditar quem merece proteção e quem merece ser exposto à morte. A chuva não escolhe onde cair, mas as escolhas políticas do Estado definem quem vai sofrê-la. De acordo com os dados do Inventário Ambiental de Fortaleza, o até então prefeito Jorge Silveira, ele sabia que o Morro do Bumba ele foi construído em cima do segundo maior vazamento de resíduos da cidade de Niterói. Entre a década de 70 e 86, esse vazador recebeu toneladas de resíduo sem qualquer hipermineralização do solo ou captação de gás metano ou até canalização de chuveiro. Em entrevista, Jorge Roberto Silveira afirma ter a ciência que, em seu terceiro mandato, sabia que o morro tinha sido construído em cima de um aterro sanitário desativado há mais de 30 anos. Dados da UF, realizados pelos grupos de Geociência, Arquitetura e Engenharia Civil, já alertavam sobre os riscos da desocupação ordenada e de deslizamentos de terra ao redor do município. Um estudo realizado próximo à data da tragédia apontava 142 pontos em 11 regiões da cidade. De acordo com o coordenador das pesquisas, o professor do Departamento de Engenharia Civil, ocorreu desmoronamento em 5 pontos da pesquisa, 5 áreas apontadas. Ao cruzarmos com alertas científicos, aqueles que são ignorados pelo poder público, nós vemos começando a necropolítica. O desastre no Morro do Bumba não começou somente pela chuva. Isso tudo começou quando, por 3 décadas, nós tivemos uma distribuição desigual de renda e de terras. O Estado vai escolher para onde mandar o lixo e em quem ele deve investir ou não. Ignorando todos os laudos técnicos de uma das maiores universidades da cidade do Rio de Janeiro, a gestão pública estava se colocando na posição de negligência. Eles colocavam, em sua maioria, a população negra e o povo pobre para viver numa encosta onde a maioria já tinha um futuro premeditado. Tudo aquilo viraria uma tragédia. O Morro do Bumbo vai desabar. Para explicar melhor o tema apresentado, convidamos a Júlia Medeiros, autora do livro Terra Invisível. Racismo ambiental, negação de direitos humanos e resistência da comunidade do antigo lixão de Itaoca, e também é especialista em direito público. Ela vai relacionar o caso do Morro do Bumba com o de Itaoca, para esclarecer melhor o tema para a gente. Ocupado por conta de edificação em Niterói. E aí as pessoas passaram a morar no Bumba. Só que não era adequado morar no Bumba. Porém, as pessoas não tiveram assistência social e direitos garantidos, moradia garantida de forma digna, como está na Constituição, né? E elas precisaram ir para lá, porque não tinha como assim morar. E aí a gente tem, de 1970 a 83, o lixão, de 83 a 2010 a ocupação, em 2002 uma tragédia. Um desastre natural, porque não foi culpa da chuva. A chuva acontece, todo mundo sabe que a chuva acontece todo ano. E ninguém fez nada. Todo mundo sabia que tinha risco de deslizar. Meio lógico, você aterra um lixão, além de doença, você não tem um solo seguro. Ele é um solo que ele vai ceder. E aí tivemos essas consequências péssimas, né? As mortes, os desaparecimentos, desabrigados e a destruição das moradias. O que eu acompanhei de Bumba, antes de estar aqui hoje com vocês e tudo mais, como morador do Rio, como estudante de Direito, na época do Bumba, foi 2010. Em 2015 eu entrei na faculdade.
E quando eu fui estagiar, lá onde eu trabalhava, tinha alguns processos do pessoal do Bumba pedindo aluguel social. E é uma política pública que não funciona tão bem assim, como devia, né? Que era para justamente pagar o aluguel para as pessoas desabrigadas. A prefeitura foi condenada a pagar para as pessoas que perderam tudo um aluguel. Só que era uma coisa que, se não me engano, era R$400. E aí, tudo bem, a gente estava em 2015. Mas mesmo em 2015 já não dava para morar também num lugar seguro. Elas iam naturalmente continuar morando em comunidade. Porque você não consegue achar casa por R$400. E não é só aluguel. Você tem aluguel, você tem alimentação e documentação. A burocracia é tão grande quando você sofre um desastre ambiental, né? Desastre ambiental, não natural. É uma questão climática extrema, mas que você vê que tem razões que geralmente foram ignoradas, né? E aí, como você bem falou, existe uma relação. De acordo com Júlia, esses territórios vulnerabilizados acabam sendo locais tratados como áreas de descarte e também sacrifícios para a implementação de indústrias de poluentes. Como consequência dessa injustiça social, essas pessoas que estão dispostas nesse clima acabam sofrendo com doenças graves. Altos índices de aborto instantâneo, crianças nascendo com problemas neurológicos e também a alta contaminação da água nesses locais. Portanto, percebe-se que tem uma grande falha nas políticas públicas contra esse problema. Torna-se, sim, importante a fiscalização e o planejamento urbano sobre essa ótica de desigualdade urbana, garantindo, assim, que o direito público seja para todos, não só para classes sociais, e que seja a saúde e essas coisas para todo mundo. Anos após a tragédia do Morro do Bumba, a promessa de dignidade e reparação por parte do poder público se transformou em uma nova faceta da mesma negligência. As vítimas que sobreviveram ao soterramento foram realocadas para um conjunto ambiental Viçoso Jardim. Mas a lógica do racismo ambiental e da negligência continuou operando nas estruturas das novas moradias. Os moradores passaram a denunciar infiltrações, rachaduras e uso de materiais de péssima qualidade na construção dos apartamentos. Como se não bastasse, o condomínio foi erguido colado a uma nova encosta, instável e sem a devida contenção total, deixando dezenas de famílias novamente sob o risco iminente de desabamento. O caso do conjunto habitacional Viçoso Jardim mostra que o racismo ambiental não é um caso isolado no tempo, mas sim que perpetua ainda nos dias atuais, através do descaso institucional. Colocar uma população vulnerabilizada em áreas com prédios mal estruturados à beira de um novo deslizamento, isso só mostra que o Estado ainda está escolhendo quais corpos são considerados descartáveis. A justiça racial e o direito à cidadania, eles só passarão a existir de verdade quando a segurança universal, a vida e a moradia deixarem de ser vistos como mercadorias e passarem a ser vistos como direitos, assim como é previsto no parágrafo 5º da Carta Magna.